E se eu te dissesse que a maioria das coisas que eu conquistei e que conquisto hoje em dia são por causa de uma simples carta que eu escrevi há mais ou menos 3 anos atrás? Seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Silas Machado e esse vídeo, cara, de todos os meus vídeos, esse é um canal pequeno, nós estamos agora no 7º vídeo, mas eu posso te garantir, eu tenho certeza disso, que esse vai ser um dos melhores vídeos desse canal ao longo do tempo. Por quê? Cara, o que eu vou te trazer aqui hoje é algo muito transformador desde que você coloque em prática. Mas vamos lá que eu quero te explicar e eu quero ir direto ao ponto de te entregar uma linha de raciocínio que eu aprendi há 3 anos atrás e que mudou de fato os meus resultados e as minhas conquistas. O ano era 2022, quando eu ouvi um cara chamado Fernando Vasconcelos, lá num evento em Belo Horizonte, falar sobre carta, sobre escrever uma carta. E eu fiquei pensando, cara, o que esse cara doido tá falando em escrever carta? Agora eu vou ficar escrevendo carta. E aí ele falou nessa palestra que tudo que ele conquista, tudo que ele conquistou, tudo aquilo que ele queria almejar, tudo aquilo que ele queria conquistar na vida dele, ele escrevia uma carta. Ele escrevia um e-mail ou uma carta à mão mesmo, mas ele escrevia. E não só isso, ele escrevia detalhadamente. Por exemplo, se ele queria comprar um carro, ele escrevia a marca do carro, o ano do carro, a cor do carro, qual que vai ser o interior daquele carro, qual que vai ser o modelo, a versão, detalhava nos mínimos detalhes. Se ele queria casar com uma pessoa, ele descrevia lá, eu quero casar com uma mulher que seja assim, 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 assado. Especificidade. E cara, de lá pra cá, de 2022 pra cá, isso 3 anos atrás, cara, faz sentido. Porque se a gente parar pra analisar, se você parar pra perceber, as coisas mais importantes da nossa vida são escritas em papéis. Por exemplo, se você vai ter um filho, você agora vai ter um filho, seu filho nasce, você vai lá, registra ele num papel. Você vai casar, resolveu casar. Você não casa de boca, você não vai dizer pro juiz lá, sei lá pra quem, vai dizer lá, ó, casei. Não, você vai lá, vai casar, vai assinar um termo e é colocado em papel. Você vai comprar um imóvel, a mesma coisa. Existe um termo, uma escritura, onde você vai ter que ir lá colocar os seus dados em papel. Quando você vai no banco, abrir uma conta em banco, pedir um empréstimo, você não fala para o banco, ó, me dá um dinheiro aqui, e o gerente, ó, toma aqui e fica por isso mesmo. Não, você tem que assinar um papel. As coisas mais importantes da nossa vida, um contrato de um imóvel, por exemplo, qualquer coisa que seja importante, ela é sempre colocada em papel. Mas para perceber, os nossos sonhos não. Aquilo que a gente quer conquistar, quais são os nossos objetivos, não são colocados em papéis. Esse conteúdo que eu vou trazer para você aqui hoje, isso que eu estou falando, é algo que não é falado por aí. É algo que não tem muito conteúdo sobre, mas se você parar para perceber e entender o que eu vou te falar aqui, cara, isso transforma e você começa a ver como as coisas fazem sentido. Beleza, vamos partir do princípio. Quando a gente quer conquistar alguma coisa, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo prático. Aqui atrás eu tenho uma placa. Uma placa de faturamento, essa plaquinha aqui. E ela tem um significado muito grande para mim. Essa placa aqui, ó. Ela tem um significado gigantesco para mim. Por quê? Porque quando eu saí desse evento em 2022, a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer uma carta. Nessa época, eu estava entrando no marketing digital, recém tinha descoberto o marketing digital e não tinha faturado nada, nem um centavo sequer. Mas tinha ido no evento de marketing digital, para ficar perto de pessoas que eu queria. E, nessa ocasião, quando eu ouvi falar sobre escrever uma carta com os objetivos, ter clareza dos objetivos, a primeira coisa que eu fiz foi, quando eu cheguei no hotel, quando eu voltei desse evento e fui para o hotel, a primeira coisa que eu fiz, abri meu e-mail e comecei a digitar uma carta para mim mesmo. E nessa carta, um dos objetivos, claro que eu não vou aqui falar dos meus objetivos pessoais, mas um dos objetivos era alcançar esses 10 mil em vendas. E eu deixei lá bem específico, né? Eu escrevi lá, eu quero conquistar 10 mil reais em vendas até dia tal.
e vai ser através disso. Eu vou fazer isso para poder conquistar esses meus primeiros 10 mil em vendas na internet. E cara, quando eu fiz isso daí, eu me comprometi, eu escrevi, ou seja, eu sintetizei, eu tirei da minha cabeça, tirei de dentro de mim e coloquei para fora, através do papel, através do e-mail, que seja, mas eu tirei para fora e sintetizei, eu deixei mais palpável, eu deixei mais objetivo, deixei mais claro e muito específico. Eu sabia que eu queria faturar, a minha próxima meta era faturar 10 mil dentro de X tempo e eu coloquei como que eu iria faturar, o que eu iria fazer para poder chegar nesses 10 mil de faturamento. E 10 mil eu sei que é pouco, eu sei que é um valor muito ínfimo perto do que tem dentro do marketing digital. Mas cara, isso daqui tem um significado muito, mas muito grande para mim, porque foi realmente o meu primeiro troféu, digamos assim, de meta alcançada. E aí, além dessa meta de alcançar 10 mil reais, eu coloquei várias outras metas, sejam elas financeiras, conjugais, pessoais, espirituais, enfim, coloquei várias metas lá e, cara, fui trabalhando em prol delas. Acabou que dentro de menos de 6 meses, eu voltei para reler esse e-mail. E quando eu voltei para reler esse e-mail, eu vi, cara, eu fiquei impressionado. Realmente eu fiquei assustado e impressionado com a quantidade de coisas que eu já tinha conseguido realizar e não tinha me dado conta. Eu comecei a ler o e-mail que eu tinha escrito para mim mesmo e, cara, eu fiquei, poxa, eu realizei, cara, pelo menos 80% das coisas aqui que eu me comprometi, que eu falei que queria fazer, eu consegui fazer. Ou seja, ficou palpável. Nisso eu voltei, 6 meses depois, reescrevi essa carta novamente, agora com outras metas, agora não era mais, por exemplo, na área financeira não era mais 10 mil reais de faturamento, aí já era um pouco mais além e tinha outros sonhos, alguns sonhos já não faziam mais sentido, tirei fora. Ou seja, cara, independente, tá? Vou falar para você aqui, você já é adulto, você já tem um pensamento crítico, talvez você concorde comigo, talvez você não concorde comigo, tá tudo bem. Mas eu preciso deixar claro que isso daqui não é, por exemplo, como muita gente confunde por aí, pensamento positivo. Ah, eu vou escrever lá para mim ter um pensamento positivo. Cara, não tem nada de pensamento positivo. Eu, por exemplo, eu não acredito eu não baseio os meus sonhos, as minhas vontades, aquilo que eu quero realizar com um pensamento positivo. Pensamento positivo é melhor do que ter negativo, mas só o pensamento positivo por si só não vai te levar a lugar nenhum. É igual a motivação. Motivação é a mesma coisa. Não adianta você, eu sou motivado a fazer as coisas. Motivação, você deve cortar a palavra motivação. São duas coisas separadas. Motivo para agir, motivo para ter uma ação. São duas coisas distintas. E aí quando você, às vezes, talvez você esteja pensando agora, meu Silas está falando de escrever uma carta para mim ter um pensamento positivo de que eu vou conseguir. Não, não é isso daí. É você ter palpável aquilo que você quer. Eu quero ter um filho até os meus X anos, eu quero ter um carro até tal idade, eu quero ter uma casa própria com X idade. Essa casa vai ser assim, assado. E aí você vai sonhando, você vai desenhando e quando você menos se dá conta, você conseguiu realizar. E eu estou te trazendo essa visão de você escrever e trouxe para você como o vídeo mais importante desse canal, porque para você entrar em qualquer área da vida que for, marketing ou qualquer área da vida que for, exige tempo, exige processo. E nesse meio tempo do processo, é muito fácil a gente se perder. Por exemplo, entrar no marketing é muito fácil, muito fácil. Permanecer nele é outra história. Quantas vezes você já começou a fazer uma coisa, todo empolgado, você começou a fazer uma coisa, chegou no meio do caminho, você mudou de rota totalmente, você esqueceu que seu foco era para cá, você olhou para o lado, peraí, agora é aqui, e você mudou. Quantas vezes isso aconteceu? Por isso é tão importante você ter uma carta, você escrever quais são as coisas que você quer realizar, separando por áreas, separa as áreas, na área financeira é isso, na área conjugal é isso, na área espiritual é isso, enfim, relacionamento, você vai separar e você consegue ter clareza daquilo que você quer. E com o tempo você revisita essa carta e aí você vai ver que, cara, algumas coisas já não fazem mais sentido, você já evoluiu,
você já cresceu, você já se desenvolveu e aquele pensamento já não é mais o mesmo, então aí você tira aquele sonho, acrescenta outro, ou seja, você tem um norte para onde ir, você tem um destino para onde você vai. Não fica vagando sem uma meta, sem um objetivo, sabe? Talvez você consiga ser assim, mas eu te garanto que com base científica, tá? Se você analisar, pesquisar no YouTube, você vai ver aí que existem histórias de grandes pessoas que conseguiram grandes realizações simplesmente escrevendo aquilo que queriam fazer, sintetizando, baixando da cabeça, tirando fora de dentro de si e colocando para fora em formato de texto, seja no e-mail, seja escrevendo na mão mesmo, mas tendo com clareza aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer alcançar. Então, não ache você que isso é pensamento positivo, não ache você que isso é como se fosse uma simpatia ou algo do tipo. Não, cara, não, cara. Você escrever os seus sonhos, você fazer uma carta, vai definitivamente traçar, você vai trabalhar em prol desses objetivos de forma consciente ou inconsciente, muitas vezes acontece de forma inconsciente, mas você tem um norte. Isso eu posso dizer sim com certeza que 80% das coisas que eu conquistei nos últimos 3 anos, quase 3 anos, foram responsáveis porque eu escrevi e obviamente trabalhei em prol disso, não é só escrever e ficar esperando cair do céu que não vai cair nada do céu, mas porque eu escrevi e trabalhei em prol disso, mas eu tinha um rumo para onde ir e não ficava pulando de galho em galho, trocando o meu objetivo de galho em galho. Esse vídeo, cara, eu tenho certeza absoluta que vai chegar num nível de pessoas no futuro, que essas pessoas vão comentar e eu quero que você comente, escreva uma carta, eu te desafio, escreva uma carta e tomar aqui um suco que já deu sede. Escreva uma carta e aí depois que você escrever essa carta, você volta aqui nos comentários e se me fala. Se me dá o teu feedback, me fala o que aconteceu. Qual que foi o resultado de você ter escrito uma carta? Se foi positivo ou se foi negativo. Esse suco tá difícil de abrir. Eu não sei a sua opinião, inclusive deixa aqui nos comentários se você concorda, se você não concorda, se você acha que isso aí é apenas uma balela ou se você vai testar e vai me falar no futuro. Deixa aqui nos comentários, eu te vejo no próximo vídeo. Eu espero que realmente esse assunto possa gerar em você a ideia de iniciar, escrever uma carta, colocar os seus objetivos e lá na frente, não esquece, volta aqui, me dá um feedback, me chama no Instagram, me fala se de fato isso te ajudou ou se não te ajudou. Esse vídeo fica por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo.